Muitas pessoas pensam que quando está se falando em investimentos, principalmente com a queda da taxa de juros, só tem como ganhar dinheiro, principalmente se falando aqui em investimentos de renda variável. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar que tem como sim você ganhar dinheiro com a renda fixa. Inclusive nesses momentos de queda de taxa de juros, você consegue muitas das vezes ganhar mais dinheiro com a renda fixa de quando a taxa Selic está lá em cima, estagnada e cada vez mais aumentando. Então no vídeo de hoje eu vou detalhar como você pode ganhar dinheiro investindo na renda fixa. E não é ganhar pouco dinheiro, é ganhar 20, 30, 50, inclusive 100% do valor que você investiu. Então, meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Mas para eu te falar o conteúdo em relação a como você pode ganhar dinheiro, se você é novo no canal, já aproveita para chegar aqui se inscrevendo, ativando as notificações para não perder meu conteúdo semanal, como também curta esse vídeo para ajudarmos a mais pessoas a ganharem dinheiro com a renda fixa. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal de quando a taxa Selic estava nas máximas em 12, 13% também, assim como a gente estava com a taxa até recentemente de 13,75%, e que tinha formas de você ganhar dinheiro com a renda fixa, além do valor convencional dos 13,75% ao ano, que era o que estava anteriormente. E isso acontece a partir dos investimentos que você faz no Tesouro Direto. Inclusive, o investimento mais seguro do Brasil, você pode imaginar. Poxa, Isaac, você está dizendo aí que existe impossibilidade de você ganhar 50% de retorno em relação ao investimento que você fez, mas isso não tem risco? Quando a gente está falando dos investimentos do Tesouro Direto, são os investimentos mais seguros do Brasil. E como é que você pode ganhar dinheiro com os investimentos em renda fixa, inclusive um ganho de até 100% do valor investido? Na verdade, isso é possível por conta do efeito chamado marcação a mercado. Porque à medida que a taxa sobe ou desce, existe uma variação no mercado de quando você investe no Tesouro Direto. Então, explicando na prática agora para vocês. Antes, quando a gente estava com a taxa Selic em 3,75% ao ano, e com perspectivas, inclusive, de talvez até aumentar um pouco mais em relação a isso, de acordo com alguns economistas, você tinha aí Tesouro Prefixado 2026 com taxa de juros em cerca de 12,75% ao ano, 11,75% ao ano, mais ou menos nesse sentido. Quando a gente olha também para outros tipos de investimentos que tem no Tesouro Direto, que nada mais é uma maneira de você emprestar dinheiro para o governo e receber uns juros por isso, você tem aí o Tesouro Direto IPCA mais uma taxa prefixada. O que significa dizer isso? Que você vai garantir uma taxa com a rentabilidade da inflação mais uma taxa de rentabilidade acima da inflação, porque o IPCA nada mais é do que uma medida, um indicador de inflação que a gente tem aqui no Brasil. Então você vai garantir uma rentabilidade acima da inflação, porque você tem a inflação mais uma taxa pré-fixada. Que antes também você tinha aí taxas de retorno desse tipo de investimento, Tesouro IPCA 2035, Tesouro IPCA 2045, de IPCA mais 6%, IPCA mais 6,15%, hoje em dia já está mais baixo, você já está encontrando Tesouro Prefixado 2026 com a taxa de 10,15% de retorno ao ano e Tesouro IPCA também com a rentabilidade menor em relação a mês ou até mesmo no ano passado, quando a gente compara aqui com o que se tem hoje. E a maneira de você ganhar dinheiro, quando você está falando com o Tesouro Direto, um dinheiro além do que essas rentabilidades de 10% ao ano, 12% ao ano, 13% ao ano, é com o efeito marcação a mercado, porque à medida que você investe num tipo de investimento desse no Tesouro Direto, que não seja o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic ele é o investimento mais seguro do Brasil e ele tem a sua variação de acordo com a taxa Selic, então ele não sofre tanto a marcação a mercado. Por isso acaba não tendo impacto e é o investimento mais seguro do Brasil. Por que que eu vou te dizer aqui continua sendo um investimento também tão seguro, não vou dizer tão seguro quanto, mas é tão seguro também. Não é o mais seguro em relação ao Tesouro Selic, mas continua sendo seguro. Porque à medida que a taxa Selic cai, você tem um efeito inverso. Porque
quando você faz o investimento, imaginando aqui que você tinha investido no Tesouro Prefixado de 2026 e ele estava com a taxa de rentabilidade ao ano de 13% ao ano, e agora quando você vai investir, entra lá no site do Tesouro Direto e ele está em 10,15% ao ano de rentabilidade, você já tinha investido nesse mesmo tipo de investimento com a taxa de retorno de 13% ao ano. Se eu vou investir agora e eu sei que quando eu entro no site do Tesouro Direto está 10,15 e eu sei que você está com um investimento de 13% ao ano, eu vou querer quem? O de 10,15% ao ano de retorno ou de 13% ao ano de retorno? Eu vou querer o seu vai estar mais atrativo. Então, se você quiser se desfazer do seu investimento e me der esse tipo de investimento com 13% ao ano, eu vou querer oferecer mais dinheiro para você do que você investiu para poder conseguir esse retorno anual. Isso significa dizer que o seu investimento se valorizou porque a taxa de juros caiu. Com base nisso, a mercado, por isso, marcação a mercado, o seu tipo de investimento ele vale mais para as pessoas. E com isso, à medida que a taxa de juros cai, mais o seu tipo de investimento que você fez com uma taxa de retorno maior, mais vai valer. E essa é a grande bola de ouro, digamos assim, que você tem a chance de, com essa queda da taxa de juros que começou agora a cair, e as perspectivas é que caiam mais também nas próximas reuniões do Copom que existe, mas de uma maneira geral, que daqui para o final de 2024 a gente tem uma redução da taxa Selic que está atual, você começa a cada vez mais ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro à medida que a taxa Selic vai caindo, porque você investe, ou investindo inclusive nas taxas de juros atuais, e à medida que a taxa Selic vem caindo, mais o seu tipo de investimento que você fez hoje vai se valorizar. Isaac, e se não der certo, se não valorizar, por que ele continua sendo seguro? Porque você pode deixar, por exemplo, pega no Tesouro Prefixado 2026, até o final de 2026 e você vai ter a rentabilidade de 10,15% ao ano garantida. Agora, o risco que existe em relação ao Tesouro Prefixado é porque se a inflação aumenta, você aí não tem a garantia de um retorno acima da inflação. Então, qual é um método de, além de, se der errado, porque não caiu tanto a taxa Selic, eu ainda assim consigo ganhar acima da inflação? Tesouro IPCA mais uma taxa prefixada, por exemplo, Tesouro IPCA 2035. Você tem a IPCA mais a taxa prefixada que hoje está em torno de 5,5%. E tem um outro detalhe, porque quando a gente está em queda de taxa de juros, isso significa dizer que a inflação ela já começou a se reduzir. E quando você começa a reduzir a taxa de juros, com o passar do tempo, a inflação começa a dar uma leve aumentada. Então você ganha tanto no efeito que a inflação aumenta, como também na redução da taxa Selic. Então são dois fatores que acabam tornando mais atrativo o Tesouro IPCA que tem disponível no site do Tesouro Direto. E não só no site, como também no aplicativo da sua corretora, qualquer que seja a corretora, vai ter a disponibilização de qualquer um desses tipos de investimento. E é uma maneira de você ganhar mais dinheiro quando se está falando em investimentos em renda fixa, que com esses efeitos da marcação a mercado, se você esperar um tempo que comece a reduzir mais a taxa Selic e também fazendo o cálculo de retorno em relação a cada vez que cai a taxa Selic, quanto que você está ganhando, você pode ganhar sim 50%, 100% em relação ao valor que você fez de investimento. E o que eu estou dizendo aqui não é algo que nunca aconteceu. Lá em 2020, quando a gente estava com a taxa Selic de 2% ao ano, as pessoas que tinham investido antes, 2019, teve um retorno naquele ano de, em alguns tipos de investimentos, Tesouro IPCA 2045 e outros tipos de investimentos que se tem no Tesouro Direto, acima de 100%. Outros menos, sim. Não significa dizer que você vai ter esse mesmo efeito agora, até mesmo porque as perspectivas de redução de taxa Selic é bem menor em relação ao que a gente teve lá em 2020. Mas não deixa de ser uma forma de você potencializar os seus ganhos quando está falando em investimentos e assim ganhar dinheiro com a renda fixa. E para você conseguir fazer isso, é meramente simples, porque toda vida que você entra aqui no site do Tesouro Direto, é só você clicar em investir e isso tanto vai
na possibilidade de você investir direto pelo site do Tesouro Direto, como na sua corretora. Você investe. E aí, com o passar do tempo, à medida que a taxa Selic for caindo, quando você observar um retorno que você deseja, ou que você acredita ser compatível, 20%, em relação a um determinado período de tempo, você vai lá dentro da sua corretora, no próprio site aqui, e resgata. Porque a partir do momento que você investe, a qualquer momento você pode resgatar e no outro dia o dinheiro cai na sua conta bancária em relação aos investimentos que você faz no Tesouro Direto. E se der errado, Isaac, aí você tem que entender que você também pode esperar até o final do prazo que você fez o investimento, que você vai ter o retorno ali garantido. Se a taxa ali começar a cair, você tem que esperar até o final do prazo para você ter esse retorno garantido, que continua sendo um retorno bastante atrativo, porque você tem aí IPCA mais uma taxa de 5,5% no mínimo aqui para você garantir esse retorno acima da inflação. Então são dois fatores aí, mas muito provavelmente com as perspectivas futuras, o cenário aqui é positivo para você ganhar dinheiro com a renda fixa. Tudo que eu te mostrei aqui é apenas um exemplo didático de maneiras que você pode ganhar dinheiro com a renda fixa. Não é uma recomendação de investimento, porque agora que você viu esse vídeo, você vai pegar o seu dinheiro e você vai investir nesses dois tipos de situações que eu citei aqui meramente como exemplo. É muito importante você estudar muito mais além desse vídeo e ver esse vídeo aqui meramente como uma sementinha educacional que eu plantei em você, que agora você vai adquirir cada vez mais conhecimento e se aprofundar para investir naquilo que você realmente acredita. Então, não considere como recomendação de investimentos. No mais é isso, um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!